Oi, pessoas, bom dia, com muita alegria no coração, presença de Deus, essa preguiça, oh meu Deus. Você acorda cedo também? Saiba você que eu acordo 5 horas da manhã, e aí é dose para leão. Mas tá aí a gente aí vencendo o nosso leão a cada dia, nossas batalhas, nossas adversidades, pra gente conquistar o que Deus nos preparou, né? Eu creio que esse é mais um dia que o Senhor nos entregou e basta aí a gente não temer nem esmorecer, que a gente já conquistou tudo. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Hoje, no dia do nosso desafio de leitura bíblica, você que tá vendo a gente aí sem microfone, eu perdi a peça do meu microfone, eu tenho que ver onde que eu pus. Não sei se tá dando para você me ouvir legal, eu espero que sim, né? Mas hoje, desafio número de 110. Vamos com 2 Samuel, capítulo 9 ao 11 e Lucas, versículo 11 ao 32. Amém? A nossa ideia é completar a leitura bíblica em um ano. Eu espero ver você lá, hein? Em nome de Jesus. Então, vamos orar para a gente dar início, agradecer. Senhor Deus soberano, obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos entregaste mais esse dia, o Senhor nos permitiu chegar até aqui e o Senhor tem nos conduzindo com a sua mão poderosa para que nós pudéssemos alcançar aquilo que o Senhor nos designou. Obrigado, meu Deus, por esse momento de liberdade que nós temos na tua palavra. Muitos não o têm e nós temos esse privilégio. Obrigado, Jesus, obrigado pelo país ao qual nós estamos. Obrigado, Pai, pela sua doce presença. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai trazer para nós. Fala verdadeiramente através da minha vida, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Então, nós estamos no livro de 2 Samuel. Nós que anteriormente vimos aí, hoje é acabei de falar, já esqueci, 9. Nós vimos a quantidade de vitórias que o Senhor entregou a Davi. Isso não é mérito do próprio Davi, é mérito do Deus a qual Davi serve. Porque o Davi adquiriu muitas riquezas, sim, venceu muitas batalhas, sim, mas no momento necessário, ele aplicou os seus recursos para o reino do Senhor, para a construção, todos aqueles despojos de várias guerras, de vários povos que ele havia conquistado, ele aplicou todos esses despojos para que ele pudesse reconstruir aí, construir uma casa para Deus, né? E ele se preocupou com a casa de Deus, primeiramente, né? Depois que ele viu que ele estava estabelecido, ele falou, não, o Senhor também tem que ter uma casa. E isso ele fez durante toda a sua vida, não somente quando ele viu que o Senhor não tinha um templo, mas uma casa fixa, mas habitava em templos, em tendas, né? E ele já tinha um templo físico, então ele fez questão de construir, mas ele sempre se voltou a adorar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, a se vestir em vestes de trapos em relação a pedir perdão quando cometia coisas erradas, quando ele veio a trazer a arca e não veio da maneira correta e depois ele pôde se alegrar e dançar ali enquanto ela vinha, mas enfim, né, ele não morreu ainda, né, no período aqui da história, mas esse é Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. E no capítulo de número 9, a qual nós estamos hoje, a gente vai ver aí Mefibosete e a graça do rei, né? A bondade que Davi teve para com o filho de Jonatas. Mefibosete era o filho de Jonatas,
aquele que de repente estava esquecido, né? Estava ali vivendo de maneira irrelevante, à margem da sociedade, esquecido pelas demais pessoas, e de repente, eita Senhor, de maneira inesperada, ele recebe o convite aí para estar à presença do rei. É isso que a gente vai ver aí, o relato dessa história, né, que mostra como que Davi, ele cumpre a promessa que ele fez de Jonatas, né, de poder sempre ser com os de Jonatas, ser com os de Saul, ser com a amizade que ele tinha, que era verdadeira, né, com a vida de Jonatas. Ali, Mefibosete pôde alcançar a graça e a misericórdia do Senhor e pôde estar sentado ali ao lado do rei, o que não é comum, porque muitos dos reis, na época, assumindo o reinado, eles logo ou tratavam de matar ali os seus descendentes, temendo que eles pudessem querer o cargo do trono, né? Mas simplesmente ele honra, né, o que ele viveu ali, anos na família de Saul. Ele pega aí esse membro da família real, né, e procura ter lealdade com eles. Então ele sai da terra de esquecimento, Lodebar, e ele segue aí para a presença do rei aí de coração totalmente generoso, né? Isso também, trazendo aí para a nossa realidade, mostra como que Deus também nos chama, com as nossas limitações, com as nossas incapacidades, mas Ele nos oferece um lugar de honra, um lugar de presença de Deus, um lugar de destaque, assim como Ele fez com Mefibosete. Mefibosete aqui ele está apontando para Cristo. Mefibosete, ele teve esse momento de restauração, de honra, né? Alguém que deveria, historicamente, não ser lembrado. Mas mostra como que a graça do Senhor também nos alcança. Nós que também não éramos merecedores, né, com as nossas limitações físicas, espirituais, com a nossa imperfeição, mas o Senhor, Ele também nos guarda um lugar, Ele nos transforma, Ele nos transborda, Ele nos dá um lugar de honra. Ele traz para nós a graça merecida, mas por amor Ele nos alcança. Então, vamos aí para a história? Vamos aí sentar à mesa do rei? Bora lá, né? 2 Samuel, capítulo de número 9. A graça do rei busca os esquecidos. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Não sei se você lembra, né? Que eles saíram correndo e Mefibosete acabou caindo no chão e a carroça acabou passando por cima de suas pernas. Por isso ele ficou aleijado aí de ambos os pés, né? E aí ele mostrando lealdade ali aos sobreviventes da casa de Saul. O chamado aí de Mefibosete, ó. E onde está?
Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Então ele é encontrado ali da terra de esquecimento e ele recebe a ordem de ser trago aí à presença do rei. E o medo e a humildade do indigno, de quem? De Mefibosete. Para você entender. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete! Ele disse-me: eis-me aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então aí estava desacreditado Mefibosete, né? Davi tranquiliza ele ali, e aí ele causa esse impacto emocional a ponto dele se declarar aí um cão morto, né? Mas a gente sabe que Davi era um homem de palavra, um homem honrado. Ele se mostrou isso várias vezes quando teve a oportunidade de matar Saul e não fez, né? A palavra dele valia mais e ele honrava a Deus acima de tudo. Restauração de tudo que foi perdido. Olha só. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão, que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então Davi aí devolve todas as terras de Saul, e Ziba e seus filhos e seus servos ficam responsáveis aí pelo cultivo da terra e poder auxiliar aí a Mefibosete, que estaria todos os dias ali junto à mesa do rei, porque afinal de contas ele também era um descendente do rei. Esse privilégio aí de comer à mesa do rei. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor e rei manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. E aí ele passou a deixar ali Lodebar, passou a viver em Jerusalém, mesmo com as suas limitações físicas. Ele é acolhido ali na casa do rei, ele tem a sua identidade trocada. Então troca para nós também, nós que éramos pecadores, nós somos regenerados pela graça e misericórdia do Senhor, que nos alcança e nos restaura e nos dá um lugar de destaque, um lugar de presença, um lugar de honra diante de Deus, diante do Senhor Jesus. E capítulo de número 10, você vai ver aí acerca da história de uma decisão impulsiva e suas consequências. Olhe lá. No capítulo de número 10, você vai ver como que a desconfiança vai superar a gratidão. Eis aí que o antigo rei dos Amonitas morreu e o seu filho assume o reinado. Só que ele vai interpretar de maneira errada o gesto de bondade e gratidão de Davi, que vai desencadear aí numa guerra desnecessária. Não tinha necessidade daquilo ali acontecer, mas aquele rei imaturo, ele acaba deixando isso vir aí. Um mal entendido simplesmente vai gerar um conflito e as decisões ali mal interpretadas e os conselhos malditos
né, com maus conselhos, acabam levando aí ao novo rei Anum a ter consequências aí irreversíveis, né, acompanhando uma guerra, morte, enfim. Você vai ver aí nesse texto. E aí, isso aí não está tão distante nos nossos tempos atuais, não. Maus entendidos aí geram guerras nos povos anteriores aos nossos, conversas aí mal interpretadas também geram guerras, né? Quantas vezes aí nós julgamos a intenção das pessoas sem a gente saber os fatos? Quantos relacionamentos eles são destruídos porque a gente prefere ouvir um burburinho ao invés da gente procurar saber a real verdade, né? Então, se a gente analisar bem, não está distante da nossa realidade isso que está acontecendo, isso que vai acontecer aqui no capítulo de número 10. Né? A gente vai ver aí, aprender sobre liderança, coragem e confiança em Deus. Vamos então nesse estudo para você compreender melhor e aprender aí a respeito das suas decisões. Independente aí de Joabe e Abissai, né, que a gente vai ver sobre os comandantes, a gente vai aprender a tomar decisões e evitar conflitos aí desnecessários. Amém? Isso aí não é uma história apenas de guerra, tá? É uma história de lição para a gente aprender a vida sobre caráter e discernimento. Aprenda a compreender e ler as pessoas. Vamos lá. Ó. Depois, o perigo da má interpretação. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho, Anum, reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei da bondade para com Anum, filho de Noás, como meu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhe rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas os despiu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. Então, vinde. Então, ali, eles estavam passando por uma circunstância de humilhação, né? Simplesmente ali, eles terem a barba raspada, o que para um judeu, né, um israelita, a barba era sinal aí de vestimenta, de estar pronto ali para estar próximo de Deus, né? Os sacerdotes tinham barba, enfim, né? Fora a roupa rasgada, ele queria realmente humilhar ali aos que foram enviados por Davi. E aí, eis a preparação para a guerra, né? Ele pediu guerra. Vendo, pois, os filhos de Amon que se havia tornado odiosos a Davi, Davi não gostou nada do que tinha acontecido, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé, dos Círios de Bet-Reobe, e dos Círios de Zoba, 1.000 homens do rei de Maca, e 12.000 de Tobi. E ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, né, o seu comandante, com todo o exército dos valentes, os 300 valentes aí de Davi. Eis que eles vão aí à guerra. Eles vão buscar ajuda militar, os amonitas, né, vão fazer aliança aí com os arameus, vão formar um exército inimigo
E você vai ver também a disposição aí deles para enfrentar Israel, mas Israel também estava preparada para enfrentar aí aos amonitas e os arameus. Saíram os filhos de Amon ordenaram a batalha à entrada da porta dos Círios de Zoba e Roabe, e os homens de Tobi e Amaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estavam preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escondeu entre todos os que haviam de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. Os melhores estavam ali, preparados para guerrear à frente. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, a qual o formou uma linha contra os filhos de Amon, que eram menos experientes. E disse Joabe, se os sírios foram mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon foram mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejamos varonilmente pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor a quem o que bem lhe parecer. Então, o exército é dividido ali, Joabe e Abissai, e eles vão com bravura e confiança na vontade de Deus. Seja feita a vontade dele e que ele vá e nos faça o que bem parecer. Então avançou aí Joabe com o povo que estava com ele e travaram peleja contra os sírios, e eles fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Então ele viu que com o avanço aí de Joabe e a derrota dos arameus, houve um recuo aí dos amonitas para dentro da cidade. E aí Joabe vai retornar então para Jerusalém, crendo, né, e certo que ele venceu. Eles correram, então ele venceu a batalha. Vai haver um reagrupamento dos inimigos. E aí vai ser a batalha final, a batalha decisiva. Olha só. Vendo, pois, os sírios, que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram-se a se refazer. Eles fugiram que nem barata. Então, vamos embora de novo para a guerra. Bora os sírios se preparando. E Edadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Informado Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, mais uma vez, né? E Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalos. Também feriu a Sobaque, chefe do histórico de Tal. Sorte que morreu ali. Vendo, pois, os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram e temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Então, eis aí que a soberania de Deus foi sobre os outros povos, os reis. Eles foram devastados aí, reconheceram a sua derrota, a paz foi imposta aí por Israel e os inimigos foram submissos aí diante de Israel, né? Eis que aí foram vencidos, a palavra diz, né? Fizeram paz e os sírios ainda socorreram os amonitas aí, os arameus. Eles voltam para ajudar aí os amonitas. E aí finalizamos o capítulo de número 10.
O 11 mostra aí uma história muito conhecida, né? E vai nos dar as lições sobre o pecado. O que o pecado pode fazer com o homem? No caso, né, essa história no capítulo de número 11 vai mostrar aí o poder da decisão e da vaidade. Davi aí, que também era um homem, né? Era um homem segundo o coração de Deus, mas humano, né? E aí a sua vaidade, a sua humanidade, mesmo ele sendo um rei, conhecido aí pela sua fidelidade, ele também está submetido a cair em pecado. Aqui no caso, em profundo abismo do pecado, né? Isso que é a verdade. E a pergunta para nós, como que foi que ele se deixou levar por isso, pelo pecado, né? Como pode isso acontecer com ele? Muitas vitórias acumuladas, glórias, posição de honra. Contudo, né, ele vai viver esse momento sombrio da vida dele, com o poder e o privilégio, abriu espaço aí, como eu falei, para a vaidade e para as consequências, escolhas aí devastadoras, escolhas erradas que vão trazer consequências devastadoras para a vida dele. E aí a gente vai começar com uma decisão que parece inofensiva nesse capítulo, mas que vai mais para frente culminar em morte e, enfim, e tudo mais. Você vai ver aí a história de Davi e Betseba, capítulo 11. E você vai poder ver como é que a gente lida com o pecado. Pecado, meu filho, você tá vendo o pecado, tá na tua frente, sai correndo. Não acho que você é forte, não, sai correndo. Tem tentação que você tem que realmente sair voado. Não tem essa não. Não tem essa não. As nossas ações, elas às vezes não prejudicam somente a nós mesmos, prejudicam outras pessoas. O que aconteceu com Davi? Prejudicou seus familiares mais à frente. A queda de Davi teve um peso muito grande, não só na vida dele, mas um peso na vida dos seus familiares. E ele teve que carregar o peso da culpa das consequências que ele teve. Além disso, a gente vai ver a profundidade da graça de Deus, mediante dos nossos piores momentos, ela continua disponível para aqueles que se arrependem. Sim, o Senhor ele não olha como nós e não guarda amargura, simplesmente ele joga mesmo no mar do esquecimento. Tudo que a gente faz de errado, quando a gente genuinamente se arrepende. Não é um se arrepende para voltar atrás, não. Não se arrepende para se reconciliar com o Pai, né? Mas vamos aí, nesse capítulo, refletir aí sobre responsabilidade, integridade e como que a gente faz para buscar restauração aí, diante de Deus, diante da nação, diante de tudo. Uma história que aí é tão humana quanto divina. Mostra que Davi é também humano, mas mostra como Deus pode verdadeiramente transformar aí a vida de todos nós. Todos nós estamos sujeitos a cair. E a palavra diz, aquele que está de pé, vigie, para que não caia. Vamos lá? Davi comete o adultério com Betseba. É o texto da minha mensagem aqui. Mas aí eu digo para você, o poder da ociosidade, quando você está fazendo nada espiritualmente, não é só nada carnalmente, não. Tô parada pensando, sabe aquela passagem? Cabeça vazia, oficina do diabo? É isso aí. É bem isso aí. Olha só. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, aos seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Gente, pelo amor de Deus,
Olha só, ele vai mandar Joabe e seus servos para destruir os filhos de Amon, porém ele vai ficar. Davi era o cara da guerra. O que ele estava fazendo em casa? Não era para ele estar lá. Para que ele ficou em casa, né? Para que ele ficou em Jerusalém? A tentação vem, gente, vem no momento nosso de distração, vem no momento em que a gente está descansando, quando a gente menos está preparado, não quando a gente está armado para a batalha. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher que estava tomando banho. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ela descobriu que estava grávida, né? Ali foi cometido um adultério. Ele mandou procurar aquela mulher e ela simplesmente... Gente, naquela época não tinha essa, não vou fazer, não quero fazer. Era a mulher do rei. A palavra do rei era lei. Ela simplesmente fez, né? E aí, as consequências inesperadas do adultério, né? Essa gestação vem não planejada, mas ela fez o papel dela de mulher e mandou avisar. Manda avisar lá que eu tô grávida, para Davi. Ele mandou me buscar aqui na minha casa, tá achando o quê? Davi e Urias, o encobrimento e a manipulação que ele faz, olha só. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Dá aquela disfarçada básica, né, tentando aí ocultar aí o seu pecado, trazendo Urias de volta. Depois disse Davi, vindo pois Urias Davi perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Então disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Ele simplesmente: vou ficar com os meus, né? A gente guerreou tanto tempo, eu vou procurar minha esposa, sendo que todos estão aqui na porta. Se todo mundo tivesse sido liberado, beleza, mas só eu vou ficar? Não vou. Então, vou descer para minha casa? Não vou. Então, a integridade de Urias não permitiu aí que os planos de Davi fossem feitos, né? Ele simplesmente fica com os seus, com quem ele havia guerreado até então. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu na sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Queria ele, porque queria que ele fosse encontrar com Betseba, né? Porque ele poderia coabitar com ela e aí encobriria o erro de Davi. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a minha alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demorar-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele, e embebedou à tarde. Saiu do Urias a deitar-te na sua cama, mas os servos de seu senhor, porém, não desceu à sua casa. Tentou dar uma embriagada nele ali, né, para ver se ele, com álcool na cabeça, descia, mas não adiantou, não. Ele não foi. Ele insistiu, mas não teve jeito. Ele não desceu.
Aí você vai ver o absurdo do poder, né? Que vai culminar aí na tragédia e morte de Urias. Pela manhã, Davi desceu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja. Gente, pelo amor de Deus, né? Linha de frente, abuso de poder total. E deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que lhe estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Colocou ele na linha de frente, né? E a linha de frente, sendo valente, talvez você consiga vencer, mas pode ser que você pegue também alguém aí mais forte e você venha a perecer. E foi o que aconteceu aí com Urias, e Joabe acabou sendo cúmplice do plano e executor, né, de Davi. Então, Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que lhe dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, sucedeu que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço da mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás também: morreu teu servo Urias o heteu. Verso 22. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós. Saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos teus servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. E eis que ele dá uma resposta aí ao relatório, né? Davi, indiferente diante da morte de Urias, fala assim: faz parte da batalha, é consequência, tá à frente da batalha, é isso mesmo que acontece, né? E aí a gente vai ver do 26 aí, Davi casa com Betseba e o sofrimento das vítimas e o juízo de Deus. Você acha que não vai vir? Lógico que vai vir. Eu sempre falo, a semeadura é uma opção, mas a colheita é fato. Vem para todos nós. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Ela sofreu, era o marido dela, ué. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe-a para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho, porém, este filho não fizera. Foi mal aos olhos do Senhor. Aquele filho do pecado ali, desagradou o Senhor. Todo filho meio que é concebido no momento, né? Vamos cá entre nós que a gente não tá pensando nas coisas mais puras do mundo quando a gente concebe uma criança, né, gente? Mas aquele filho ali era fruto de um adultério. Aquela mulher já era casada, ela tinha esposo.
Davi sabia disso e ele abusou da sua posição como rei para fazer algo que era desagradável tanto a Deus quanto a homens, tomar para si uma mulher que não lhe pertencia. Agora vamos para Lucas, capítulo de número 15. Nós vimos Lucas 15, do 11 ao 32 hoje. Mas nós vimos anteriormente, a respeito da parábola da ovelha perdida, a procura incansável do pastor por essa ovelha. E agora a gente vai ver a parábola do filho pródigo. Também passamos pela parábola da dracma perdida, A dracma perdida também ela é procurada incansavelmente, de forma determinada. E quando encontrada, nós nos alegramos com ela. E o filho pródigo também representa aí isso. Vamos lá, Parábola do filho pródigo. Continuou. Ele estava Jesus pregando através de parábolas. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e ela dissipou todos os seus bens, vindo viver dissolutamente. Então é isso que o filho pede a sua herança, e acaba com tudo ali, vivendo da maneira que ele queria viver. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se-lhe das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu senhor: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Então esse filho que havia partido para viver dissolutamente, cai em si, na real, depois que acaba todo o dinheiro e vive de maneira ali desonrosa, trabalhando, mas passando necessidade e fome, querendo comer as bolotas dos porcos. Ele resolve voltar para o pai, porque se ele trabalhasse para o pai, ele viveria de forma mais digna. E o pai, quando vê, ele simplesmente toma a iniciativa de abraçar e honrá-lo e se alegrar, e querer fazer uma festa de tão feliz aí em reencontrar o seu filho. Porém, verso 25, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão a teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu ao teu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer.
para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eis que o filho mais velho, estava sempre com o pai, ficou com ciúmes ali, ficou triste ao ver que o pai estava feliz com a volta daquele filho. Mas é uma representatividade também de nós, né? Nós que uma vez não conhecíamos a palavra, quando encontramos o Senhor, Deus Pai soberano, Ele fica feliz quando nos encontramos. Às vezes os da fé, os que têm mais tempo de casa, que estão sempre ali, felizes, juntos, partilhando da união, da unidade com Deus. Quando vem alguém de fora, que exige mais cuidado, mais amparo, né? Às vezes ficam enciumados de alguma maneira e demonstram isso de maneira incorreta, né? Questionando, né? Como esse filho pródigo, questionando ao pai: mas e aí? Vai fazer mais coisa para esse que chegou ontem? E eu que estou aqui há 10 anos? Você que está aqui há 10 anos, você que participa aí há muito tempo da casa do Senhor, você está sempre com o pai, você está sempre nos momentos de confraternização. Mas esse que se achega agora, a gente faz uma festa com ele. Vai chegar um momento também em que ele terá tempo de casa, em que ele estará conosco todos os dias, partilhando das festas conosco. Mas é necessário se alegrar quando uma ovelha desgarrada retorna ao pai, porque é muito difícil regressar. E assim como na história de Davi que nós vimos, né? Ele era o homem segundo o coração de Deus e veio a cair. Veio a deixar que a vaidade, o orgulho, o poder subisse aí a cabeça dele. Cada um de nós que também somos homens segundo e mulheres segundo o coração de Deus, temos que vigiar para não deixar que o orgulho venha cair sobre as nossas vidas. E nós façamos algo para nos privilegiar da nossa posição como mais tempo de casa de Deus. Não é só porque você tem mais tempo de casa com Deus que você é o homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, que você tem regalias. Pelo contrário, né? Como eu falei hoje ainda, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, nos mantenhamos aí como filho mais velho. E quando o pródigo chegar, a gente saiba aí acalentar, acolher, e não simplesmente se enciumar dele. Homens e mulheres, Davis, né? Nós que venhamos a cometer algum erro de repente na caminhada, devemos vigiar, porque as consequências do pecado, elas são graves para a nossa vida. E é isso. Hoje foi isso. Capítulo de número 100. Capítulo nada, né? Dia de número 110. Finalizamos aí. Agradeço você. Espero você na próxima. Tchau.